Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus em Cristo abençoe vocês poderosamente. Comprometido, estamos aqui para mais uma aula. Nesta aula de hoje nós vamos estar aprendendo sobre a palavra de conhecimento, que está na classe dos dons de revelação. Então pegue aí sua caneta, seu papel, seu lápis, seu caderno, aprenda e coloque isso no papel. Isso vai te ajudar bastante, né? A tanto você memorizar, guardar a palavra de Deus, depois estudar de uma forma mais profunda a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus. Então hoje nós vamos para o dom de revelação, palavra de conhecimento. Você que ainda não viu os vídeos anteriores, volte lá, você vai ter um melhor entendimento, porque nós estamos aprendendo sobre os dons espirituais, conhecendo os dons espirituais. E tudo com base bíblica, gente. Eu vou estar dando ensinamento com muita calma, tranquilidade, para que vocês possam entender a palavra de Deus e ter fundamento bíblico para aquilo que está sendo ensinado. Tá bom? Deus em Cristo abençoe vocês. Nosso canal, Crescendo em Cristo. Nele nós vamos crescer e também darmos fruto para o reino e prosseguir em conhecer a palavra do nosso Deus. Vamos lá? Vamos para o nosso primeiro texto bíblico. Nós vamos estar falando da palavra de conhecimento no Novo Testamento. Por quê? Há tanto no Novo Testamento, como também no Antigo Testamento. Então lá nós vamos ver esse dom de palavra, de sabedoria, se manifestando. Opa, eu pensei que os dons espirituais só se manifestou no Novo. Não, também no Antigo Testamento. Tá? Nós vamos hoje, nessa aula, aprender sobre o dom da palavra de conhecimento, mas no Novo Testamento. Tá bom? Vamos lá. E numa próxima aula, nós vamos ver também no Antigo Testamento. Então vamos para o texto. O texto nós vamos ler Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 10 ao 12. Vamos lá. Olha o que diz a palavra de Deus. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Versículo 12. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que se tornasse a ver. Olha essa palavra de conhecimento, onde muitos falam, né, que é o dom de revelação. Mas, na verdade, eu ensinei para vocês que é a classe do dom de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Então, essa palavra de conhecimento está dentro dessa classe dos dons de revelação. Nós vemos aqui Deus agora, através de visão, falando com esse discípulo. Eu estou falando de um discípulo, gente. Para nós entendermos que, independente de quem nós somos no corpo de Cristo, nós podemos receber os dons da parte de Deus. Nós aprendemos na aula introdutória, né? Volte lá, volte na aula anterior, para você crescer mais e aprender mais. Mas nós vemos aqui o próprio Deus falando com visão, através, com Ananias. Qual era o intuito? O intuito era ir até Paulo. Vou falar Paulo, né? Vou falar Saulo, Paulo, Saulo, Paulo, Saulo, Paulo, Saulo, Paulo. Vamos ficar só em Paulo, dar o nosso melhor entendimento, tá bom? Então, ele tinha que ir até Paulo. E quando Deus fala com ele através de visão, isso é uma palavra de conhecimento, que ele está trazendo algo que Ananias não sabia. Ele vai dar detalhadamente algumas coisas. Se você puder ler, né, versículos anteriores e versículos posteriores, você vai ter o melhor entendimento. Porque aqui, através dessa visão, Deus vai dar para Ananias quantos dias ele está orando, quantos dias ele está sem comer e sem beber. Deus vai dar para Ananias que ele teve uma visão, que Ananias ia entrar
lá impor as mãos sobre ele. Isso é revelação, ele está tendo toda essa revelação. E o dom da palavra de conhecimento está mais ligado ao passado e ao presente da pessoa. Entenda isso. É diferente do dom de profecia. Dom de revelação, dom de palavra de conhecimento, está mais ligado ao passado e presente da pessoa. Tá? Para vocês entenderem e ter uma melhor compreensão sobre os dons espirituais. Então, ele está recebendo tudo isso da parte de Deus, através de visão. Deus vai dar para ele o nome da rua. Deus vai dar para ele a casa de Judas, o nome da pessoa, Judas, a forma como ele está orando, deitado, a forma que ele está sem comer e sem beber. Então, tudo isso aqui está fazendo parte aqui da palavra de conhecimento, porque ele está em outro lugar, só que ele sabe o que está acontecendo no presente, o que está acontecendo agora. E ele tem uma missão. Ir até Paulo, que ele impôs as mãos sobre Paulo, Paulo seria curado, Paulo seria cheio do Espírito Santo e Paulo seria batizado. Olha só que algo poderoso. Os dons espirituais se manifestando na vida de um discípulo. Mas como é que era a vida desse discípulo? A Bíblia diz em Atos que ele era um discípulo piedoso, um discípulo temente, gente. Um discípulo temente e piedoso na presença do nosso Deus. Então nós devemos também ter um exemplo, né, como filhos de Deus. Nossa vida tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Porque às vezes nós podemos ter uma mentalidade que Deus vai só usar um pastor, Deus vai usar só um profeta, Deus vai usar só um apóstolo, Deus vai usar só um evangelista, Deus vai usar só um mestre. Deus está usando a vida de um discípulo para ir até Paulo, que é conhecido também como apóstolo dos gentios. Só no Novo Testamento há 13 escritos da parte de Paulo, né? Escritos doutrinários, escritos que vão consolar o nosso coração. Então, olha a forma como Deus se manifesta. Basta a gente se posicionar e buscar, termos uma vida de santidade. Nós vamos ver Deus fazer maravilhas também através da nossa vida, tá bom? Então, esse foi um discípulo que Deus usou para a vida de Paulo. Aqui nós já vimos a palavra. Isso é palavra de conhecimento se manifestando, dando nome, a forma como Paulo estava, endereço, nome da pessoa da casa. Isso é a palavra de conhecimento, tá bom? Palavra de conhecimento. Vamos para outro texto bíblico? Outro texto bíblico, gente, é ainda Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo do 9 ao 20. Vai ter aqui, eu vou ler 11 versículos, mas é necessário, tá bom? Esses 11 versículos vocês vão entender. Anote aí, gente, caneta, papel na mão. E não é só caneta e papel na mão, não. É escrevendo mesmo. Se você não entendeu, volta o vídeo, examina as escrituras, porque há muitos ensinamentos que são contra os dons espirituais. Eu estou ensinando isso aqui no Novo Testamento. No Novo Testamento. Você vai ver pessoas que não faz parte nem daquele apostolado, né, os apóstolos do Cordeiro, os 12 apóstolos, não fazem parte dele. Estou falando de Ananias, e agora também eu vou falar de outro homem que ainda não tinha se convertido a Cristo, mas ele estava praticando alguns princípios que trouxeram a manifestação também do dom da palavra de conhecimento sobre a vida dele. Atos capítulo 10, do versículo 9 ao 20, vamos lá. Vou ler aqui. No dia seguinte, indo eles o seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço, para orar quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Então, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto, do qual descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos animais quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se ao céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que homens que foram enviados
por Cornélio, pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse no Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Aqui, gente, como eu disse para vocês, mais uma vez o dom de palavra de conhecimento está se manifestando. Pedro, ele estava ali em Jope, na casa de um curtidor, e quando aproximadamente próximo do meio-dia ele teve fome, não tendo comida, ele subiu para a eirada, parte superior da casa, para orar. E quando ele está orando, ele vai ter um arrebatamento sentido, onde ele vai ver lençóis, onde ele vai ver quadrúpedes, répteis, e uma voz, que a voz do Senhor fala com ele para ele matar e comer, e ele fala: jamais, Senhor, porque jamais eu comi coisa comum ou imunda. Mas Deus estava querendo, através daquela visão, né, fazer algo na vida de uma pessoa chamada Cornélio, porque Deus já tinha se manifestado para Cornélio. Cornélio, no 4º dia dele de jejum, às 15 horas da tarde, que na Bíblia você vai ver que é a 9ª hora, né, um anjo se apresenta para ele. Presta atenção nisso aqui, gente. Um anjo se apresenta, porque a palavra de conhecimento pode ser manifestada através de anjo. Nós vemos no texto anterior que a palavra de conhecimento se manifestou através de uma visão. E aqui a palavra de conhecimento está se manifestando agora através de um anjo. Esse anjo vai apresentar-se a Cornélio, um centurião, e vai falar para ele que as esmolas dele tinham sido recebidas, a oração dele. Ele era um homem de bom testemunho de toda a nação judaica, um homem temente a Deus, orava todos os dias, mas ainda não tinha a salvação. Aqui eu quero abrir um parênteses dentro desse estudo para falar para algo para você. Talvez você esteja estudando, mas ainda você não se decidiu de se arrepender dos seus pecados e aceitar o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Eu estou falando de Cornélio, um homem que orava todo dia, um homem que tinha um bom testemunho de toda a nação judaica, tanto ele como sua casa, dava esmola, e era temente a Deus, mas ainda não era salvo. Mas Deus olhou para ele e preparou o caminho da salvação para ele, por meio de cruz. Ele orava todo dia, ele dava esmola, tinha bom testemunho. Ele ainda não era salvo, mas a graça de Deus ia alcançá-lo. Então, ele praticava tudo aquilo que era de bom. Agora ele precisava receber a Cristo. Deus ia preparar isso. O que nós lemos aqui era Deus preparando já através de Pedro. Aquela visão que Pedro está tendo, Deus já está preparando o mensageiro. Note que o anjo está falando com ele. O anjo não poderia pregar o evangelho para ele, mas Deus está falando com Pedro, porque isso é obrigação da igreja. Pregar o evangelho é obrigação da igreja. Então Deus nos deu essa responsabilidade de pregar o evangelho de Cristo. Então Cornélio ele tem também essa visão desse anjo. Esse anjo vai dar, olha a palavra de conhecimento. Você vai a Jó, na casa de Simão, curtidor, está dando a casa, o nome da casa, vai mandar buscar Pedro, vai dar o nome de Pedro. Então isso é uma palavra de conhecimento, está dando a revelação. Cornélio não conhece Pedro, Cornélio não conhece Simão curtidor, Cornélio não sabe onde ele mora, mas o anjo está dando detalhes, a palavra de conhecimento, está dando para ele. Ele vai pegar o quê? 2 servos seus, um soldado, e vai enviar até Jó para buscar Pedro. O anjo não poderia ter pregado, não é obrigação dele. Eles quiseram pregar o evangelho, mas esse privilégio foi dado a nós. Cornélio, mesmo sendo praticante de boas obras, homem de oração, estava jejuando no 4º dia. À 9ª hora o anjo se manifestou para ele, homem de oração e jejum. Aí Deus preparou o caminho da salvação. Talvez esse vídeo chegue na vida de alguém também que fala assim: eu oro, eu ajudo as pessoas, mas não é por aquilo que você faz. Mas todos aqueles que é salvo, eles sabem que ele tem que praticar boas obras. Mas não é por aquilo que nós fazemos. É por aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Amém? Entendido? Então fecha parênteses, vamos voltar para a palavra de conhecimento. Quando Pedro está tendo essa visão, no outro dia, ele também estava sem comer,
em oração. Aqui é outro princípio, né, para os dons se manifestar. Nós estamos falando conhecendo os dons, né, diferente de como buscar. Isso aí já faz parte de outro ensinamento. Então ele está ali, tendo aquela visão. Quando tem a visão, não está entendendo nada. Vai ser quando os mensageiros vão chegar, vai bater na porta, o Espírito Santo vai falar com ele. Que havia ali 3 homens, palavra de conhecimento. Pedro está na parte superior, ele não sabe quem está embaixo. Só que já está vindo a palavra de conhecimento. Palavra, dons de revelação se manifestando. Tem 3 homens aí. E segue eles, porque eu enviei. Isso é a palavra de conhecimento se manifestando. O que Pedro fez? Pegou, ouviu o que eles tinham e depois partiu com eles. Mas eu quero falar o quê? Palavra de conhecimento se manifestando. Pedro extraindo, porque ele também recebeu uma palavra de conhecimento da parte de Deus. Aqueles servos só foram enviados porque Cornélio recebeu uma palavra de conhecimento da parte de Deus por intermédio daquele anjo. Entendido, gente? Agora nós vamos para a próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido nessa aula. Caso tenha alguma dúvida, retorne na aula. Vai retornando, não tenha pressa. Não tenha pressa de sair da presença de Deus, né? De estar na presença de Deus através da sua palavra. Então agora nós vamos para a próxima aula. Na próxima aula eu vou estar falando um pouco também da palavra de conhecimento, que é um dom que muitas pessoas procuram. Por isso que é bom ter um conhecimento daquilo que vocês estão buscando para a vida de vocês. Mas nós vamos falar que ela está se manifestando também no Antigo Testamento. Tá bom? Que Deus em Cristo abençoe vocês poderosamente. Se vocês querem aumentar o relacionamento de vocês com Deus, na descrição desse vídeo eu vou estar deixando um link, tá? Vocês dão uma passada lá, em nome de Jesus, e vamos para o próximo vídeo, em nome de Jesus. Aquele abraço.